De True Africa, eu sou Simone Spencer e este é o Limitless. Neste episódio falamos de fé, sexualidade e ativismo. Atualmente a minha família não sabe da minha sexualidade, embora suspeitem. É inegável que agora temo pela minha vida. Quem eu amo é apenas uma parte de mim. Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz perguntas pertinentes à África. Em cada episódio colocamos uma questão pertinente aos africanos a 3 convidados. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. O podcast Limitless é financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. Os homossexuais e as pessoas queer há muito que fazem parte da cultura africana, mas os direitos LGBT são muitas vezes vistos como contraditórios com os ensinamentos religiosos. Falei com 3 jovens homossexuais sobre a forma como utilizam a fé no seu ativismo. Tuli Mdwara trabalha no Inclusive and Affirming Ministries, IAM, na cidade do Cabo, África do Sul. Esta organização trabalha para que as comunidades religiosas aceitem melhor as pessoas queer. Eis a nossa conversa. No âmbito do trabalho que desenvolve com o IAM, existe a aspiração de que a África precisa daquilo a que chama uma voz religiosa construtiva alternativa. E, obviamente, parece ser uma mulher de fé. Qual é o papel da religião no seu ativismo? Nós trabalhamos com instituições de fé, igrejas, portanto, as principais igrejas. Estas são igrejas como as anglicanas, luteranas, metodistas, onde trabalhamos com os líderes da fé e agentes de mudança, que são parceiros na identificação de pessoas queer e na criação de espaços inclusivos. Nós oferecemos serviços como treinos de sensibilização, fazemos pesquisa, assistimos na reforma de políticas e, se necessário, vamos até ao uso do litígio. Também trabalhamos em comunidades porque percebemos que, para mudar os corações e as mentes, é sempre necessário criar relações e usar narrativas. Nas comunidades, trabalhamos com os líderes. Também trabalhamos com a juventude, onde as pessoas LGBTQI partilham as suas narrativas e histórias. As pessoas estão tão habituadas a ver a sexualidade humana apenas à volta do ato sexual que estão limitadas a não ver todos os outros pequenos contributos que uma pessoa traz para o espaço. E muito do nosso trabalho foca-se em dizer que nós, pessoas queer, somos mais do que as pessoas com quem namoramos. Somos seres holísticos que trazem outros pequenos contributos para o espaço e, quando me excluem, estão a privar todos os outros contributos que trago para o espaço. Desta forma, muito do nosso trabalho é transformativo, em termos de mudar atitudes, abrir corações e mentes. E a realidade é que, como sabe, muitos africanos, especialmente os africanos de fé, estão plena e verdadeiramente convencidos de que a homossexualidade é não africana. Como é que se pode sequer começar a dialogar com pessoas que têm essa opinião quando as opiniões estão tão polarizadas logo no começo do diálogo? Quando criamos os espaços ou somos convidados para os espaços, somos muito frontais com o facto do que não estamos ali para debater. Isto porque, quando uma pessoa entra num debate, a sua opinião ou é certa ou errada, ou é preto ou branco. Não existe espaço para nos encontrarmos no meio. Então, ao criar um espaço em volta do diálogo, você é livre de ter a sua opinião. Eu sou livre de ter a minha opinião, mas a única forma como podemos evoluir e alcançar e avançar juntos como comunidade é encontrarmos um ponto comum. Encontrarmos um ponto comum também significa que ambos arriscamos, e arriscar significa ouvir a narrativa do próximo. Nós usamos ferramentas, histórias, questões, onde as pessoas se podem questionar quando foi a primeira vez que... Quais foram os ensinamentos que aprendeu sobre o seu corpo, quando aprendeu sobre si próprio, quando aprendeu sobre relacionamentos, quando aprendeu quem faz o quê nas tarefas domésticas, se havia ligação entre isso e certos tipos de corpo, estavam certas tarefas definidas apenas para raparigas ou rapazes. Assim que as pessoas começam a ver que foi isto que influenciou assim, então entramos numa conversa mais ampla acerca da sexualidade humana. Um dos maiores desafios é que muitas vezes, quando as pessoas pensam em sexualidade humana, pensam apenas em "oh não, estamos aqui para falar da agenda gay".
e falham em perceber que a sexualidade humana inclui coisas como contracepção, inclui HIV e SIDA, inclui acesso a cuidados de saúde que afetam toda a gente, independentemente da orientação sexual e identidade de género. Então, quando começamos esta conversa, saímos de um ponto onde existem eles e nós e entramos num espaço onde, hey, somos uma comunidade. Estes são os problemas que temos vindo a enfrentar. Quem eu amo é apenas uma parte de mim, mas estes são os problemas maiores. E como podemos mover-nos coletivamente para sermos um só corpo de Cristo? Em maio de 2023, o presidente do Uganda assinou uma lei que criminaliza a conduta entre pessoas do mesmo sexo e introduz a pena de morte. Tom Tongerwe é coordenador nacional da Universal Coalition of Affirming Africans Uganda e trabalha para a aceitação das pessoas LGBT. É também um dos líderes do Obama 2023. Falou-me de si próprio. Meu nome é Tom Tongerwe e sou cofundador e coordenador nacional da Coligação Universal de Africanos Afirmados do Uganda. Em primeiro lugar, pode falar-nos de si e do trabalho que faz com esta organização chamada United Coalition of Affirming Africans Uganda, ou Coligação Universal de Afirmação dos Africanos do Uganda? Sim, concordo. É um nome que dá de que falar, mas trata-se de uma coligação brilhante de líderes religiosos, pessoas de fé e instituições baseadas na fé que estão a promover a inclusão das pessoas mais marginalizadas no Uganda, especialmente a comunidade LGBTQ+. Para o efeito, utilizamos abordagens baseadas na fé. Estabelecemos-nos em 2017, depois de nos apercebermos de que a fé que supostamente prega o amor por todos e a inclusão de todos está, na verdade, a ser usada como justificação para o ódio contra a comunidade LGBTQ+, no Uganda. Atualmente, temos 67 membros entre católicos, anglicanos, ortodoxos, evangélicos e muçulmanos. Em maio do ano passado, o Uganda adotou a lei anti-LGBTQ+, mais dura do mundo, e a pena de morte para atos homossexuais. Como é que isso o afetou e como é que as coisas mudaram desde esta lei? Bem, a Lei Anti-Homossexualidade de 2023 afetou o meu trabalho de defesa e o de todos os que se identificam com a comunidade LGBTQ+, mas também os nossos aliados. A Lei Anti-Homossexualidade de 2023, por exemplo, como já foi referido, criminaliza todas as pessoas que se envolvem em relações entre pessoas do mesmo sexo e aqueles que são considerados culpados são passíveis de prisão perpétua e qualquer pessoa ou organização que defenda a inclusão da comunidade LGBTQ+, é responsabilizada. É inegável que agora temo pela minha vida, mas também pela vida de outras pessoas. Tenho sido assolado por casos de emergência da comunidade LGBTQ+, e de pessoas que procuram ajuda, como as que procuram abrigo por terem sido despejadas das suas casas alugadas. Porque os senhorios também são criminosos se forem considerados culpados por albergar pessoas LGBTQ+. As pessoas LGBTQ+, que foram brutalmente atacadas nas comunidades por serem homossexuais, mas também aquelas que estão realmente a sofrer de doenças mentais devido aos efeitos que a lei anti-homossexualidade está a causar à comunidade. Como parte da vossa organização, falam com líderes religiosos. Pode falar-nos um pouco sobre isso? Bem, tem razão. No centro do nosso trabalho estão os diálogos individuais que realizamos com líderes religiosos de diferentes denominações. E neste momento, como referi no início, temos 67 membros que subscrevem a adesão à Coligação Universal de Africanos Afirmados do Uganda. A nossa abordagem é sempre a de que não procuramos ser compreendidos, mas procuramos compreendê-los. E, por norma, quando associamos nesse sentido de humanidade a nossa abordagem, a nossa defesa, aos nossos diálogos, algumas pessoas mostram-se mais abertas a ter uma conversa conosco. No Uganda e em África em geral, somos muito conservadores, mas também ignorantes. Muito poucos se atrevem a ler e, por exemplo, a fazer investigação sobre os textos que falam de relações entre pessoas do mesmo sexo. Limitam-se a ler o que está escrito na Bíblia e ficam por aí. Mas, verdade seja dita,
se fizessem alguma pesquisa, especialmente entre as traduções originais da Bíblia e os textos religiosos e depois as traduções modernas atuais, identificariam que são diferentes. Por isso, lemos esses textos, explicamos e damos-lhes a capacidade de interpretá-los como deve ser. Glória, e não posso dar-vos o seu apelido por questões de segurança, é uma defensora dos direitos humanos e uma feminista que trabalha para as comunidades de minorias sexuais e de género no Ghana. O Ghana está a adotar leis LGBT extremamente duras, que criminalizam pessoas homossexuais e aqueles que não as denunciam às autoridades. Ela é extremamente corajosa por estar a falar connosco. Eu venho de uma família cristã, nasci dentro da igreja metodista, sim. Infelizmente, a minha mãe faleceu, portanto fiquei com o meu pai e irmãos. Mas recentemente tive de sair de casa pois sentia que havia problemas em relação à minha segurança por causa da minha sexualidade. Neste momento, vivo sozinha num espaço mais pequeno e mais seguro. A minha família não sabe da minha sexualidade, ainda que suspeitem. Por causa disso, fiquei preocupada e isso fez-me sair de casa temporariamente para ver como a situação se vai desenrolar. Fala-me do seu ativismo. Neste momento tenho uma pequena comunidade com a qual interajo, basicamente capacito-os, ensino-lhes como se manter em segurança e, tendo em conta o que se anda a passar, eles conseguem compreender o conteúdo da proposta de lei. Não obstante, incluo problemas das mulheres, tais como saúde da mulher, os abusos a que são sujeitas, alguns conselhos de segurança, como se manter segura. Fala-nos sobre a proposta de lei. Este projeto de lei está no Parlamento desde julho de 2021. Era o projeto de lei de um membro privado que foi introduzido recentemente, no mês passado. O Parlamento passou o projeto de lei. É chamado Projeto de Lei da Promoção dos Valores Humanos Próprios da Família, 2021. Mas é também chamado Projeto de Lei Anticomunidade LGBT, porque ataca a comunidade LGBT, que é o que os proponentes afirmam. Mas o conteúdo do projeto de lei, na verdade, visa a todos os ganenses, já que as pessoas que conheçam pessoas queer e se recusem a denunciá-las podem ser presas e enviadas para a prisão até 3 anos. É o quão sério isto é. E está também a afetar o trabalho de defesa dos direitos, porque não podemos defender os direitos destes grupos marginalizados, o que afeta a doação de fundos. Desta forma, neste momento, o nosso trabalho tem sido muito limitado, apenas assistência virtual, porque sabemos que o Presidente ainda não concordou com isto. Nós temos membros da comunidade e líderes tradicionais e também temos os conselhos de líderes cristãos e muçulmanos que continuam a fazer discursos de ódio contra estas sociedades para que elas vejam as pessoas queer como o mal e como pessoas não apropriadas a viver em comunidade. Portanto, ou escolhem terapia de conversão ou vão para a prisão. É o quão sério o projeto de lei é neste momento. É difícil encontrar pessoas queer que sejam assumidas como queer na comunidade, que sejam elas próprias. E porquê? Porque estão com medo. O Presidente ainda não concordou com o projeto de lei, mas o tipo de visão que a sociedade tem contra eles é neste momento mais de ódio do que de lei. Tornou-se mais intolerância do que aceitação. Obrigada a todos os nossos convidados. Gostei muito de ouvir as voltas e reviravoltas dos seus percursos pessoais. Se gostou de ouvir, por favor avalie e recomende este episódio na Apple, Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Para saber mais, visite www.trueafrica.co/limitless-pt ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Tem estado a ouvir o Limitless. Eu sou a Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast conta com o apoio do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação Sinfire.